Boa tarde, irmãos. Nós vamos começar hoje, então, com a produção dos vídeos devocionais, como nós tínhamos sugerido, como uma forma de auxiliar os irmãos e equipar os irmãos também para os seus cultos familiares, a sua meditação devocional durante esses dias onde nós estamos impossibilitados de nos reunir comunitariamente para adorarmos ao Senhor. Eu conversei com o reverendo Erivelton e nós vamos fazer isso juntos. Ele vai gravar um vídeo, eu vou gravar outro, e todos os dias, se Deus assim nos permitir, nós vamos mandar um vídeo para os irmãos para que este material seja útil para a condução do momento devocional dos irmãos diariamente nas suas casas, com as suas famílias. Eu quero começar então olhando para o texto que está registrado lá no Salmo de número 90. Dentre tantos outros textos na Escritura, um texto que vai nos ajudar muito a lidar e a entender estas realidades que nós estamos experimentando nos nossos dias e ver que isso não é novo, mas é a forma com a qual Deus sempre tratou com o seu povo e, obviamente, Ele não está fazendo diferente nos nossos dias. Então vamos ler o texto do Salmo de número 90, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmãos, este é um salmo que é registrado no livro dos Salmos, embora a autoria dele não seja a autoria comum que nós vemos no livro dos Salmos. Este é um salmo de Moisés. Esta é uma oração de Moisés que foi registrada no livro dos Salmos. E por isso, provavelmente, esse seja o mais antigo de todos os salmos que estão registrados aqui. Mas quando nós olhamos para essa realidade de ver uma oração feita por Moisés sendo registrada no livro dos Salmos, nós precisamos procurar de alguma forma entender o motivo pelo qual Moisés faz essa oração e quais eram as circunstâncias que Moisés estava vivendo. E os estudiosos destes textos apontam para um momento na história do povo de Deus, quando o povo de Deus está indignado com a sua peregrinação no deserto e eles querem voltar para o Egito de toda forma. E Deus se ira com a murmuração do seu povo e ele decreta um juízo sobre o povo. E Moisés, então, resolve interceder pelo povo e pedir que Deus tenha misericórdia do povo. Essa é a realidade que nós encontramos registrada lá no livro de Números, no capítulo 14, e depois você pode ler o capítulo 14 do livro de Números, e talvez você tenha um pouco mais de clareza para entender o que Moisés está fazendo aqui e por que essa oração de Moisés é trazida também desta forma neste registro no livro dos Salmos. Então, se nós olharmos para o texto e para uma possível divisão deste texto, só para
que o entendimento do texto fique mais claro para nós, nós vamos ver que nos primeiros versos, do verso 1 até o verso 6, nós encontramos Moisés exaltando a eternidade de Deus, mas contrapondo a eternidade de Deus com a brevidade da existência do homem. E nós vemos que Moisés expõe o cuidado de Deus em todas as gerações, e em seguida ele mostra a eternidade de Deus, afirmando que Deus é Deus antes mesmo que o mundo existisse. Se nós olharmos para o verso 2, ele vai dizer isso: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E é interessante que ele usa aqui uma figura que talvez seja impossível para nós falarmos a respeito da eternidade de Deus, quando ele diz, olha, de uma ponta da eternidade até a outra ponta da eternidade, Deus é Deus. Mas aí nós poderíamos perguntar, né, que pontas são essas? Onde estão as pontas da eternidade? Porque não há início na eternidade, mas também não há fim na eternidade. Portanto, quando Moisés diz de eternidade a eternidade, ele está apenas reiterando aquilo que a própria expressão eternidade já quer dizer. Deus é um Deus que não teve início, é um Deus que não vai ter fim. E é exatamente porque Deus não teve início e não vai ter fim, que Deus sempre foi Deus. E Ele sempre vai ser Deus, apesar da nossa transitoriedade, apesar da brevidade dos nossos dias, Deus sempre vai continuar sendo Deus. Ele nunca vai deixar de ser Deus. E exatamente porque Deus é Deus, a nossa confiança precisa estar depositada em Deus, porque só Ele pode nos dar segurança. Por isso que ele começa o Salmo dizendo, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio sempre. De uma geração a outra geração, desde a primeira geração até a última geração, o Senhor é o nosso refúgio. Mas a seguir, nós vemos que Moisés vai contrastar a eternidade de Deus com a finitude do homem, e ele vai dizer assim, o homem é reduzido ao pó, é como um sono, é como a relva frágil, é como o dia de ontem que passou e já não existe mais. O homem, ele tem o seu início estabelecido e ele tem o seu fim decretado. Deus é quem nos traz a existência, é Deus quem nos conduz durante a nossa existência, é Deus quem põe termo à nossa existência. É isso que nós encontramos lá no Salmo 139, quando o salmista diz, todos os meus dias foram escritos no teu livro. Então Deus começa a nossa história, conduz a nossa história e encerra a nossa história segundo o propósito dele, porque ele é o Deus onde nós temos o nosso refúgio de geração a geração. Mas Moisés continua também nos versos seguintes, nessa mesma linha de contrastes, mostrando a partir do verso 7 agora até o verso 12, a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Essa realidade fica muito evidente quando Moisés, expondo o nosso pecado e as nossas iniquidades, mostra a ira de Deus sendo revelada. E ele diz assim, somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, e os nossos dias se passam na tua ira. Nós somos consumidos pela ira de Deus, nós somos consumidos pelo furor de Deus, os nossos dias se passam na presença da ira de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores e Deus se ira contra o pecado. Por isso Moisés faz este contraste e mostra o quanto Deus é santo e o quanto nós somos pecadores. E quando ele aponta para essa brevidade dos nossos dias, surge então a pergunta que aparece no verso 11. Quem conhece o poder da ira de Deus? Quem conhece o poder da cólera de Deus? E aí nós então caminhamos para os versos finais do texto, quando então, agora a partir do verso 13 até o verso 17, que é o último verso deste texto, não resta mais nada a Moisés, não resta mais nada ao servo de Deus diante de todas essas constatações,
a não ser clamar pela misericórdia de Deus, que é, de fato, a grande aspiração do homem. E então ele diz no verso 13: volta-te, Senhor, volta-te para nós, tem misericórdia de nós, olha com misericórdia para nós. Até quando nós vamos ter que viver essas lutas? Até quando nós vamos ter que lidar com esses sofrimentos? E ele então suplica: volta-te, Senhor, tem compaixão, sacia-nos, alegra-nos, seja sobre nós a tua graça. Essa provavelmente tenha sido a tônica das orações nesses dias que nós estamos vivendo, né? Volta-te para nós, Senhor, sacia-nos, alegra-nos, seja sobre nós a tua graça, porque nós estamos vivendo dias difíceis, e é provável que seja esta a grande necessidade que nós estamos experimentando nesses dias, porque nós estamos vivendo sem saber o que fazer, nós estamos vivendo sem saber como fazer as coisas que precisamos, nós estamos vivendo sem saber até quando nós vamos ter que caminhar desta forma. E talvez, olhando para tudo isso que o texto nos mostra de forma muito rápida, uma das coisas que nós percebemos que temos muita dificuldade de entender, e nós nem gostamos de pensar muito sobre essas coisas, é a respeito da ira de Deus. Um comentarista deste texto, chamado Warren Wiersbe, que é um pastor norte-americano, faleceu no ano passado, ele diz que se nós entendêssemos o poder da ira de Deus, nós não desperdiçaríamos o nosso tempo com esforços inúteis. Isso talvez nos faça pensar na situação que nós estamos vivendo nestes dias. E talvez isso nos faça pensar que Deus está nos alertando sobre realidades realmente importantes para nós. Deus está nos ensinando sobre as nossas verdadeiras prioridades. Nós estamos obrigados nesses dias, pelas circunstâncias, a atentarmos para coisas que são extremamente simples, como o relacionamento familiar, a importância da adoração familiar, a importância da comunhão, porque nós estamos sentindo falta das nossas reuniões, dos nossos momentos de reunião para louvarmos a Deus, para cultuarmos a Deus, ou não estamos? Nós estamos sentindo falta dessas coisas. Nós estamos sendo, por força da circunstância, privados desse convívio. Isso nos tem feito procurar todas as alternativas possíveis para que isso seja minimizado no nosso meio. Por isso, quando nós olhamos para este texto e olhamos para os nossos dias, nós precisamos aprender a viver com temor e para a glória de Deus na breve vida que Ele nos concede aqui. Davi, no Salmo 111, Salomão, no capítulo 9 de Provérbios, eles nos ensinam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não há como vivermos uma vida sábia se não for debaixo do temor do Senhor. Então, meus irmãos, olhando para tudo isso, nós talvez precisemos perceber que essa realidade tão estranha e tão difícil para nós, que nós estamos vivendo nesses dias, nos deva ensinar a temer ao Senhor. Não com um temor que nos apavora, não com um temor amedrontado, mas com um temor que é dirigido pela esperança, um temor que é dirigido pela certeza do cuidado de Deus em todo o tempo. E nós talvez pudéssemos concluir essa meditação repetindo aquilo que está registrado no início do verso 17 desse Salmo 90. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe aí na sua casa, que Deus abençoe a sua família e que de fato nós estejamos aproveitando estes instantes para revivermos aquilo que de fato é importante no meio do povo de Deus, começando nas nossas casas, começando nas nossas famílias. E eu espero que quando nós tivermos a oportunidade de abrir as nossas portas para nos reunirmos novamente na casa do Senhor, nós estejamos ansiosos por isso e venhamos com toda a alegria do nosso coração cultuarmos juntos a Deus. A minha esperança é que ao final disso tudo a nossa igreja se encha dos nossos membros, que nós vejamos a importância de estarmos reunidos aqui, uma vez que nestes dias nós temos sido
privados dessa comunhão. Que Deus nos ajude e nos dê condições e forças para lutarmos, nos dê sabedoria para tomarmos decisões e nos ensine a aproveitar este momento que nós estamos enfrentando.